privilegiado ao registro eleitoral. Temos aqui um candidato de um partido que tem acesso privilegiado de todo o sistema eleitoral. Portanto, isto fere também à imparcialidade das nossas eleições. Tivemos nessas eleições passadas que no ficheiro eletrónico haviam cerca de 2 milhões de mortos e que o MAT não se conseguiu tirar. Quer dizer, ele usa aqueles 2 milhões de mortos para depois para outras finalidades que podemos também aqui abordar. Mas tu tens aqui um partido que a dirigir o MAT, quer dizer, no fundo, a dirigir o sistema de registro eleitoral, né? E ele decide manter ali os mortos. Nós tivemos isso nos anos 60 em Portugal, nas eleições em que o candidato de Salazar concorreu com o general Humberto Delgado e os mortos foram usados, ou os nomes dos mortos foram usados para depois serem transformados em votos. Portanto, nós estamos aqui a falar do MAT, que é a primeira instituição que é envolvida nas eleições. A segunda é a Comissão Nacional Eleitoral. Qual é o papel da Comissão Eleitoral na Comissão Nacional Eleitoral? A Constituição diz que ela é uma instituição independente. Independente da mesma forma como são ou deveriam ser os tribunais. Primeiro, no Conselho Nacional Eleitoral, o indivíduo que vai para ser eleito é o indivíduo que muitas das vezes é eleito por via de um concurso público e esse concurso público é todo ele manipulado, conforme isso que aconteceu há poucos anos que elegeu o senhor Manuel Pereira Manico, é manipulado e ele depois obedece àquelas pessoas que o colocaram ali. A CNN tem uma composição, já não lembro quantos membros são, mas o que é que acontece? Sempre que há eleições, a última palavra, ou melhor, o órgão máximo da CNE é o plenário, não o presidente, mas sim o plenário. Ela tem uma composição partidária. Logo a princípio nós temos uma CNE partidária. E a composição da quando há eleições, ela cria o chamado Centro de Escrutínio. Este Centro de Escrutínio, vamos dar um exemplo que aconteceu aqui em 2022. A lei diz que ela é constituída por um coordenador e um coordenador adjunto. No caso no site da CNE de Angola, a CNE só publica os resultados geral do país e o das províncias. Nós estamos aqui, se quisermos saber quais foram os resultados do município do Cuito. Não tem quem votou para a UNITA, quem votou para o EPLHAU, para a Nova Democracia ou outro partido. Não tem. Por quê? Porque esses dados ficam apenas com a Indra. Mesmo quando a TPA faz o anúncio, ou melhor, a CNE faz o anúncio pela TPA, ela não divulga os resultados por unidades municipais, não divulga os resultados por unidades comunais. Quem quiser saber o resultado da sua comuna aqui, ninguém sabe. Do seu município, ninguém sabe. Não divulgam por quê? Porque se nós conhecermos os resultados dos nossos municípios, é só juntarmos o do Cuito, do Andulo e dos outros, temos os resultados. Aquilo não dá espaço de manobra para se fazerem irregularidades, só para não usarmos o termo fraude. Então, a Indra serve para este propósito. Ela termina as eleições, leva todo o material para a Espanha. E no contrato diz que ela não pode partilhar aquele material com ninguém e tem que guardar aquilo num período de 5 anos e depois deve destruir. O quê? Pois, este é o contrato que a CNE faz com a Indra. Por isso é que ela escolhe sempre a Indra. Agora, na Colômbia, a Colômbia, o que é que fez? Ela esforçou o governo a comprar o ficheiro, os computadores todos da Indra, que custaram por aí cerca de 25 milhões de dólares. Quer dizer que se a Colômbia quiser organizar, o presidente da Colômbia morrer e quiserem realizar novas eleições daqui a 2 meses, 3 meses, ela não precisa mais de Indra. Nós, pelo contrário, se nós realizarmos eleições amanhã ou daqui a um ano, sei lá quando, vamos precisar novamente da Indra. O que é que nós fazemos?
nós amputamos, debilitamos a CNE para ela não se tornar independente. Sempre que há eleições, temos que chamar a Indra. Em África, aqui na região, Angola é o único país que, quando há eleições, tem que ir buscar uma empresa para lhe realizar as eleições. A CNE tem uma direção de informática. Ela poderia capacitar essa direção de informática para, no futuro, passar a ser essa direção, a própria CNE, a organizar as eleições. No fundo, a nossa CNE não tem capacidade para organizar eleições na parte da informática, porque o próprio governo ou as próprias autoridades fragilizam a CNE. Assim fazem porque precisam desse esquema da Indra para facilitar as irregularidades e as manipulações, e depois tem também a parte dos negócios. Por que os negócios? Porque geralmente os orçamentos que a CNE recebe são perto de $1 bilhão, 700 milhões de kwanzas, 800 milhões, 900. Fazem negócios porquê? Porque depois as empresas dos dirigentes do MPLA, na altura eram empresas do Copelipa, que fazem a logística, que fazem a transportação dos trabalhos, é que eram as contratadas. Quer dizer, ela serve para dois propósitos, a CNE, para organizar as eleições e também para os dirigentes fazerem negócios. Por isso é que nós temos aqui uma CNE com limitações para organizar as eleições. Portanto, no fundo, é o que diríamos no início, os regimes autocráticos competitivos sequestram, manipulam e controlam as instituições. Então, com isso, nós temos aqui uma CNE controlada pelo poder. Demos o exemplo do MAT, demos o exemplo aqui da CNE, e temos uma terceira instituição que também é usada e controlada pelo poder, que se chama Tribunal Constitucional. É o órgão que valida as eleições. Qual é o papel que o Tribunal Constitucional tem? Como é que é a sua composição? O Tribunal Constitucional é constituído por 11 juízes. O Presidente da República indica 4 juízes, incluindo a sua Presidente. A Presidente do Tribunal Constitucional foi indicada pelo Presidente da República, saiu do bureau político do MPLA. É alguém saída recentemente do partido, do governo, então é alguém que tem uma cultura de obediência. Ela, ao dirigir o tribunal, ela é grata a quem lhe colocou ali. Então, acabamos por ter um Tribunal Constitucional que sem condições para se tornar independente, porque há ainda uma Presidente que tem uma cultura de lealdade para com o Presidente. E temos o partido, o MPLA, tem num dos seus artigos estatutários, a dizer que todo aquele que sai do partido em missão de serviço para as Forças Armadas, para uma outra instituição, para o Tribunal, quer dizer, aquele ano de ausência conta para a sua militância. Isso quer dizer o quê? Que a senhora que está no Tribunal Constitucional é um membro suspenso do MPLA. Ela, apesar de ter suspendido a sua militância, mas ela é uma militância suspensa porque o Estatuto do MPLA dá-lhe o direito de, quando sair dali, depois de 7 anos, pode regressar ao seu partido. O mandato dela é de 7 anos. Então, o Presidente nomeia 4 juízes do Tribunal Constitucional, o Parlamento, ou a bancada parlamentar, nomeia, creio que, 2 juízes. Aí temos um tribunal com 4 a serem indicados pelo Presidente, que é o líder do MPLA, 2 pela bancada parlamentar do MPLA. Então temos um Tribunal Constitucional controlado pelo partido no poder. Então, este tribunal que decide quem deve concorrer ou não, é ele que valida. Nós vimos o comportamento do Tribunal Constitucional no ano passado e antepassado a ser usado para afastar um candidato da corrida de jogo, né? A ser usado para interferir até na vida interna
do Congresso de um partido para destituir o presidente de um partido que havia sido eleito. Então, o Tribunal Constitucional é controlado pelo partido no poder, é dirigido por um membro suspenso do partido no poder e ele tem essas duas missões de validar, de funcionar como tribunal eleitoral e como o órgão que legitima as eleições. O que é que tivemos nessas eleições de 2022? Na hora de validar, tivemos uma juíza, Josefa Weba, a dizer que os juízes não tiveram acesso às atas síntese para poderem comparar os resultados eleitorais. Portanto, nós tivemos umas eleições cujos resultados foram validados por este órgão eleitoral sem que fizessem paralelismo, comparassem se de facto os resultados das atas correspondem ou não o voto das pessoas. O Tribunal Constitucional, vimos aqui, é mais um órgão que também, que nos regimes autocráticos competitivos funcionam assim, sequestrados, controlados por quem governa. Portanto, temos aqui 3 instituições que participam das eleições, mas elas todas estão sequestradas, são controladas pelo partido no poder. Enquanto este quadro não mudar, nós vamos sempre ter eleições não credíveis. Temos agora também 2 instituições que indiretamente também são controladas pelo partido no poder e que participam nas eleições, que são o Parlamento, que servem para os regimes autocráticos competitivos fazerem aprovar as suas leis. Nós tivemos nas nossas eleições, sempre que há eleições, o partido no poder altera a lei eleitoral. Nós temos uma lei eleitoral não fixa. Nós temos países que têm, como é a África do Sul, onde eu vivo, que a lei eleitoral não é alterada sempre que há eleições. Creio que nos Estados Unidos também a lei eleitoral não é organizada sempre que há eleições. Isto é um mau sinal. Sempre que há eleições, tu alteras a lei. Nós tivemos um fenómeno nessas eleições de 2022 que foi o voto sem tó. É provável que nas próximas eleições o MPLA vai pedir revisão das eleições para retirar esse elemento de fixar as atas síntese nas paredes das unidades eleitorais, que são as assembleias de voto. Nós tivemos nas eleições de 2012, em que a Casa CE fez uma queixa ao Tribunal Constitucional, dizendo que durante o ato eleitoral apareceu no centro de escrutínio uma senhora que foi diretora do Serviço de Inteligência de Angola, de nome Mariana Ribeiro. O que é que o Tribunal reagiu? Isso pode ser encontrado, creio que, no acórdão 224 e 225. Um movido pela Casa CE, outro pelo PRS. O Tribunal diz que desconhece a proveniência da senhora e que a presença da senhora não altera os resultados eleitorais. Quer dizer que o Tribunal Constitucional fecha os olhos, ignora estes dados. Os órgãos eleitorais devem ser independentes. Os homens da segurança não devem participar nos atos eleitorais. Como dizia, nós temos aqui agora duas estruturas, que é o Parlamento, que serve para aprovar as leis eleitorais, e temos também a comunicação social. A nossa comunicação social, como nós temos estado a ver, ela, durante a campanha eleitoral, ela é totalmente usada em favor de um partido. Todos os partidos têm direito a um espaço de antena. Quando os partidos reclamam, isto também está num desses acordos que eu citei, reclamam junto ao tribunal, e o PRS creio que fez uma reclamação do género, que a TPA deu mais espaço ao partido no poder, o tribunal diz que a lei dá espaço de antena para todos e que todos, durante a lei, tinham, quer dizer, ignora a tendência que a comunicação social dá ou favorece ao partido no poder. Sempre que há as eleições, de facto, os partidos têm um espaço de antena. Mas
o partido no poder, que nomeia os conselhos de administração dos órgãos, introduz um novo programa, que chama às vezes Programa Construção, Programa Angola Nova, que passa a divulgar obras feitas pelo governo. Aquele programa que a TPA traz e também a RNA acaba por ser um espaço de antena extra a favor de quem governa, acaba por ser um programa de campanha eleitoral a favor de quem está à frente do governo. Portanto, estas são as instituições que ficam à frente das eleições, estas três que citei inicialmente. Isto dá resposta porque que elas são maniatadas, é aquilo que eu expliquei, porque a natureza do regime é autocrático competitivo. Agora, as nossas eleições são credíveis? Como é que nós podemos avaliar isso? Há muitas formas de avaliar, mas há uma avaliação externa que é muito interessante, que é o poder que nós podemos usar é a forma como os Estados Unidos parabenizam um ato eleitoral. Eles têm três formas. Quando umas eleições são altamente credíveis, bem organizadas, é o presidente dos Estados Unidos a fazer uma nota a elogiar essas eleições. Desde 92 até hoje, nenhum presidente dos Estados Unidos parabenizou as nossas eleições. Quando as eleições são aceitáveis, é o secretário de Estado, ou melhor, por exemplo, o Lula foi eleito este ano passado, foi o presidente Biden a parabenizar. A primeira-ministra dos Estados da Inglaterra, Theresa May, anterior, quando foi eleita no seu partido, foi o presidente americano a parabenizar. Se prestarem atenção, sempre quando verem o presidente americano a elogiar um ato eleitoral, quer dizer que os Estados Unidos consideram aquilo credível. Quando é aceitável, é o secretário de Estado. Ele faz uma nota e parabeniza. Nós tivemos eleições no Quênia este ano, que foram paralelas à de Angola, e foi o secretário de Estado norte-americano a parabenizar. E telefonou. No caso de Angola, pela primeira vez, houve o secretário de Estado a fazer uma nota a parabenizar. Não foi o Biden, mas não telefonou. Quer dizer que os Estados Unidos têm dados que alguma coisa não se passou corretamente. No ano antepassado, a Zâmbia organizou eleições, o presidente americano, acho que foi na altura, era o Trump, parabenizou e enviou uma representação para estar presente no ato da tomada de posse. Quando as eleições são fraudulentas ou são não aceitáveis, é o porta-voz norte-americano que parabeniza. Geralmente as eleições no Zimbábue são parabenizadas pelo porta-voz. Nas eleições de 2008, 2012, 2017, foi o porta-voz norte-americano que parabenizou as eleições de Angola. Quer dizer que as de 2022 foram as únicas em que um secretário de Estado americano parabenizou. Quer dizer que estas foram minimamente aceitáveis. Também, e outra coisa que os Estados Unidos fazem quando um líder é democraticamente eleito. Quando é democraticamente eleito e bem aceito, é recebido na Casa Branca. O presidente da Zâmbia, quando foi eleito, um mês depois foi para a Casa Branca para ser recebido. Só não é recebido porque a administração Biden é muito pelos direitos humanos e uma semana antes a vice-presidente da Zâmbia fez um pronunciamento anti-gay ou contra a comunidade LGBT e os americanos não gostaram e 2 dias antes anularam a audiência com Biden e colocaram o presidente a ser recebido pela vice-presidente Kamala. No nosso caso de Angola, não sei se lembram, o nosso presidente João Lourenço está desde 2017 a lutar para ser recebido na Casa Branca. Nunca foi recebido. Porque as eleições angolanas provavelmente que não têm estado a convencer a administração Biden, que é muito rigorosa nesta questão. Portanto, nós aqui temos duas formas
de avaliar os nossos processos eleitorais, quando são credíveis ou não. Temos aqui as nossas formas internas, que é pelas atas e outras, que o Dr. Paquis também aqui já citou, e essa de forma externa, que é a forma como os americanos vão parabenizar. Quem vai parabenizar? Se é o presidente, se é o secretário de Estado ou se é o porta-voz. Quando é o porta-voz, é porque essas eleições não valem para nada. Portanto, era esta